Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí dar continuidade, ao nosso estudo de Gênesis, agora o capítulo 9, tá? Eu vou ler aqui hoje do versículo 1 até o versículo 20, tá bom? Então vamos orar aí pra gente começar o nosso estudo. Senhor, eu quero, Pai, te dar graças, Deus, nesse momento, louvar e bendizer o teu nome, Senhor Deus, por quem tu és, Pai, pela tua grandiosidade, pelas maravilhas que o Senhor faz, Deus, nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus. A tua palavra fala, Deus, que a tua misericórdia se renova a cada manhã e essa é a causa de nós não sermos consumidos, Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por isso, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Dirige as nossas vidas, Deus, Nos abençoa, Senhor Deus, Não por quem nós somos, porque nós somos pecadores, mas por quem Tu és, Deus, pelo Senhor ser um Deus bondoso, generoso, Pai, Muda as nossas histórias, Dirige as nossas vidas, Pai. Muda a nossa sorte, Lembra, Senhor, de nós, Pai, Olha para nós, Senhor Deus, como Teu povo, como aqueles que têm buscado a Tua palavra e a Tua presença, Senhor. Dirige-nos, ó Pai, me dirige nesse momento, Deus. Eu sei, Deus, das minhas limitações, Deus, eu sei o quanto, Deus, eu preciso de Ti, Pai. Por isso eu coloco nas Tuas mãos esse momento, coloco nas Tuas mãos esse estudo, e coloco nas Tuas mãos, Deus, a vida das pessoas que têm assistido os estudos, Pai. O Senhor sabe, Deus, o Senhor conhece, o Senhor contempla, Deus, a vida de cada um. Que nesse momento cada um possa colocar também diante de Ti, Deus, as suas questões, as suas petições, e saber e ter a certeza, Deus, que o Senhor é fiel, e que o Senhor, no seu tempo, Deus, o Senhor vai fazer sempre o melhor, Então, faça conforme a tua vontade, Senhor Deus, Se for para curar, que o Senhor cure, Se for para ter mais paciência, que o Senhor nos dê mais paciência, Nos ensina, Deus, a caminhar, Senhor, em obediência diante de Ti. É isso que eu te peço, Pai, E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler, gente, aí Gênesis capítulo 9, tá bom? Aí ele fala assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecido entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé.
e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, tá? Então aqui eu li até o versículo 20, tá bom? Então vamos aqui para o estudo, certo? Do nosso amigo Daniel Conejeiro, que eu não conheço. Mas eu vou deixar o link, né, com o estudo, para caso vocês queiram baixar, tá? E não esquecendo, né, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, tá bom? Né, compartilhem com seus amigos, né, me ajuda aí a divulgar essa palavra, tá bom? E agradeço também aos inscritos, né, que têm me acompanhado, né? E é isso aí. Então vamos aí começar o nosso estudo. Aqui eu separei alguns pontos, né, que o autor vai falando, né? E aí, assim, o primeiro ponto é sobre abençoar, né? O segundo ponto é sobre a dieta. O terceiro é sobre a pena de morte. E o quarto é a aliança, tá? Então, o primeiro ponto aqui, né, que é abençoar, né? Que fala assim que Gênesis 9 começa dizendo: Deus abençoou Noé e seus filhos. Nessa bênção, Deus deu uma ordem clara: sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Tá? Que essa referência que Deus fala, igual ele fala em Gênesis no capítulo 1, né? Aí, essa é a terceira referência acerca de Deus abençoando a humanidade e ordenando que ela seja frutífera, né? Então aqui, deixa eu ver. Essa ordenança em Gênesis 9 faz todo sentido, pois aquele era o momento de renovação da criação, tá? Então, assim, Deus resgata uma coisa que ele já tinha falado para o homem anteriormente, né? Que era para ele se multiplicar, né? Então, eu vou ler aqui novamente, né? Gênesis capítulo 1, 28, que ele fala assim, né? E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra, né? Então é interessante ver que Deus não muda esse pensamento que ele tem, né? Tipo assim, eu quero que vocês se multipliquem, que vocês tenham filhos, né? Que vocês povoem toda a terra, né? Então Deus continua com esse mesmo pensamento, né? E aí depois o autor aqui dá mais alguns versículos, né, falando sobre essa questão da bênção, né, que Deus abençoou, né, e Deus quer nos abençoar, né. Então ele fala aqui, ó, homem e mulher os criou, né, que aqui é Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados, né. E depois ele fala aqui em Gênesis 8:17, né, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Né? Então, assim, a gente vê que Deus, né, quer abençoar, né? Ele quer nos abençoar. Mas, assim, né, para isso a gente tem que obedecer a Deus, né? Então, a gente vê que passa um período bem complicado, né? Assim, essa questão do pecado, né? E aí Deus acaba que decide mandar o dilúvio, mas Deus quer abençoar o homem, né? Então, através de Noé, né, ele fala, né, olha, agora, né, ele tem uma aliança ali com Noé, ele fala para ele, ó, agora você vai se multiplicar, né? Que é a mesma promessa a mesma promessa não, a mesma palavra que ele deu para Adão, né, para Adão e Eva, né, que eles se multiplicassem, né? E aí, o segundo ponto aqui, né, que ele vai falar é sobre a dieta. Aí ele fala assim, a partir do versículo 2, lemos algumas regras e instruções importantes que Deus estabelece para os seres humanos. Primeiro, Deus autoriza uma expansão na dieta humana. A partir daquele momento, os seres humanos poderiam se alimentar de tudo que se move e vive, que é Gênesis 9:3. Aqui, os estudiosos sugerem que há um claro indicativo de que anteriormente a dieta padrão dos homens era o vegetarianismo. E isso não significa que antes do dilúvio a humanidade pecadora não consumia carne, mas que a partir daquele momento havia uma permissão divina para tal prática. Né? Então aqui ele está falando, né, que Gênesis 9:3, vamos ler aqui. Ele fala assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Né? Então ele dá, né, inclusive os animais nesse momento, né, ele permite, né, agora claramente, assim, né, que o homem coma carne, né, mas aí na sequência também ele dá uma instrução de como deveria ser, né, ele fala assim, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis, né, então Deus vai dando umas instruções aqui de como que deveria ser feito esse consumo,
né? Beleza, pode comer a carne, mas não é de qualquer jeito, né? E então essa questão da dieta, né, é um outro ponto que vai discorrendo aqui nesse texto. E aí na sequência, assim, ele começa a falar, né, dessa questão do sangue do animal e tal. E aí ele fala, né, no caso de matar um homem, né? Então ele que começa a falar sobre pena de morte, né? Aí ele fala aqui em Gênesis 9, no versículo 6. Eu vou ler aqui. Ele fala assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, tá? Deixa eu só ver se eu peguei uma outra versão aqui que ela fala um pouquinho diferente, né? Que é o mesmo versículo, né? Que é a versão Nova Almeida atualizada, que ele fala assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem, tá? Aí aqui o autor fala assim, né? Em Gênesis 9:6, encontramos também a instituição da pena de morte. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quem instituiu a pena de morte foi o próprio Deus. O texto bíblico explica por qual motivo Deus fez isso. Ele diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então perceba que a pena de morte foi instituída por Deus para preservar a vida. Sua função era servir como um instrumento que garantisse que a dignidade da vida não fosse banalizada. Isso porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, cada vez que uma pessoa é assassinada, ocorre um atentado contra a própria imagem de Deus representada nela. Aqui vale lembrar que antes do dilúvio, as pessoas já matavam por motivos banais, né, como foram os casos de Caim e Lameque, né? Tá em Gênesis capítulo 4. Né? A gente já falou bastante sobre Caim, sobre Lameque, então eu não vou voltar nessa história, né? Mas a gente sabe que Caim matou o irmão dele, né, por um motivo banal. Então aqui a gente vê assim, e é interessante ver que na época que Caim fez isso, né, Deus não permitiu que matassem Caim, né? Deus colocou uma marca nele, né? Então é interessante ver isso, né? Que assim, Deus naquele momento, né, ele não estava a favor disso, né? E aqui Deus já muda assim a postura dele, né? Então ele já permite que então, beleza. Então se um homem matar, né, ele vai ser morto pela mão de outro homem, né? Mas isso como uma forma assim de garantir que as pessoas pensassem, né, para não fazer isso, né? Porque de fato não é o que Deus quer, né? Tanto que nos mandamentos ele vai falar, né, não matarás, né? Enfim. Aí o outro ponto aqui, ele vai falar sobre a reafirmação da aliança, né? Então ele fala assim: em seguida, Deus confirma a sua promessa de preservar a terra com uma aliança, né? Que está em Gênesis 8, do 20 ao 22, que é o capítulo anterior, né? Ele fala assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Né? Então aqui Deus está falando diretamente para Noé, né? Com você estabelecerei a minha aliança, né? Aí aqui o autor, ele fala assim, aqui é interessante notar que Noé já estava num relacionamento pactual com Deus, né? Então, aqui ele dá um texto também, Gênesis 6:18, que, deixa eu ver, Gênesis 6:18, que é esse versículo que eu li para vocês, tá? Então, que fala assim, que esse relacionamento direto, esse pacto direto que ele tinha, né? Então, Deus fala diretamente com Noé, ó, eu estabelecerei com você a minha aliança. Isso antes de mandar o dilúvio, né? Aí aqui fala, né? Mas ocorre uma extensão desse pacto. Então, assim, a partir daquele momento, ele já estava ampliando esse pacto para nós, né? A aliança que primeiramente era exclusiva com Noé, agora estava sendo estendida à descendência de Noé e a toda a criação, tá? Que viria após, né, a descendência ali de Noé. Então, considerando os capítulos 8 e 9 de Gênesis, percebemos todas as características que indicam essa aliança. Há a promessa da aliança seguida por suas estipulações e a apresentação de uma marca que sinaliza a aliança firmada, né? Aí ele dá outro versículo aqui, que é Gênesis 8, 21 e 22. Fala assim: Noé levantou um altar ao Senhor
e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Né? Então, a partir dali, né, de Noé, Deus reafirma, né? Então, que assim, a partir daquela descendência, né, ele vai abençoar, né, os homens. Sendo que eles, né, busquem isso, né, também. Tem esse detalhe. Aí, o próximo ponto, ele vai falar aqui sobre a aliança, né? Então, aqui antes a gente falou sobre reafirmar, né, essa aliança. E agora ele dá alguns pontos, assim, que na Bíblia fala sobre a aliança, tá? Aí ele fala que no caso dessa aliança com Noé, sua descendência e toda a criação, o sinal estabelecido por Deus foi o arco-íris. O texto bíblico diz: O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra, que é Gênesis 9, 16, 17. Tá? Então, assim, ele, né, estabelece isso, né? Então, que toda vez que aparecesse o arco, né, que aquilo ali era a lembrança da aliança que Deus tinha feito com Noé e que se estenderia, né, por toda a humanidade. E aí, o autor fala que as outras alianças, né, registradas na Bíblia também foram confirmadas por certos símbolos. Na aliança de Deus com Abraão, esse símbolo foi a circuncisão. Tá? Então, a gente tem uma outra aliança que foi feita com Abraão, que a gente vai ver aqui em Gênesis 17, 11. Que ele fala assim: Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Tá? Gênesis 17, 11. Tá? Não vou entrar muito nesse texto explicando, porque a gente vai estudar ele em breve, se Deus quiser. Né? Que fala sobre a circuncisão, né? Então, assim, aqui, só para, né, dar um esbocinho, aqui Deus está falando, né, essa circuncisão seria o filho, né, foi antes dele ter Isaac, né? Então ele faz essa aliança, né, circuncidando ele e todos os homens, né, ali que estavam morando com ele, os escravos, todos eles. Né? E depois, dali para frente, né, os homens passam a ser circuncidados, né, como sinal, como esse símbolo, como essa aliança, né. Aí, depois ele dá uma outra aliança que é com Moisés, né, que está em Êxodo 31, 13 e 17, que é sobre o sábado. Fala assim: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Né? Então aqui é a questão do sábado, né? Que Jesus tanto falava, né? Que Jesus curava nos sábados e tinha todos aqueles problemas, né? Que eles falavam que no sábado não podia curar, não podia fazer algumas coisas, né? Então que essa aliança, né, do sábado é o dia em que a gente, né, busca Deus, né? Que hoje a gente faz isso no domingo, mas na verdade Deus pediu para fazer isso no sábado, né? Aí o outro símbolo é Cristo, né, no caso, o outro símbolo não, a outra aliança, né, é Cristo, que é a ceia do Senhor, né, que está em Lucas 22, 20, que ele fala assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, né. Então Jesus, né, ele nos últimos momentos dele ali, ele faz a ceia com seus discípulos, né, e ele estabelece uma aliança, né? Até que ele voltasse, né? A gente faria a ceia, né? Que é essa questão aqui do cálice e do pão, né? Então ele fala: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês, né? Que seria uma nova aliança, né? Onde o pecado, né, seria perdoado por conta do sacrifício de Cristo, né? Enfim, né? Então, algumas alianças que Deus deixou aqui ao longo dos anos, né? Que Deus foi fazendo alianças com o povo, né? Com o povo dele. Então é isso, gente.
Então, esse é o estudo de hoje, tá? Gênesis capítulo 9. Espero que tenha dado pra aprender alguma coisa, né? E vamos que vamos, gente. Até a próxima, hein? Um beijo. Tchau, tchau.